Olá, boa noite. Daqui Carlos Barradas, da Global Business for You. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto que é de extrema importância. Aliás, é se calhar o assunto central da existência da nossa comunidade e do nosso grupo, que tem a ver com o que originou a empresa com quem nós trabalhamos e que tem qualquer coisa de fantástica, que hoje temos aqui uma especialista que nos vai explicar o que é exatamente. Estamos a falar de fatores de transferência. Não sei se já alguma vez ouviste falar, se nunca ouviste falar, hoje vais ficar a conhecer. É qualquer coisa diferente do que existe, é único, exclusivo, e tudo isto originou uma indústria em que nós estamos ligados, tem a ver com a indústria da saúde, e a empresa pioneira e única, exclusiva, que tem a patente destes produtos, criou uma linha de produtos em que utilizamos os fatores de transferência. Então, boa noite a todos, boa noite, Fernanda. Boa noite. Bem-vinda à nossa comunidade. Obrigada. Isto é, portanto, o que nós estamos a fazer são pequenos vídeos a explicar o que são os fatores de transferência, para que é que servem, como é que foram descobertos, onde é que são aplicados, uma série de informação que é de muito valor, ok? Então, Fernanda, ela escreveu um estudo científico, neste caso, ela vai falar melhor do que isso, mas exclusivamente foi uma tese de doutoramento, em que ela fala sobre a origem e como é que funcionam os fatores de transferência. Portanto, vai aqui falar de uma série de informação de valor e passo-te a palavra, Fernanda. Apresenta-te, quem tu és, o que é que fazes e como é que toda esta história surgiu na tua vida. Como é que começou? Olá, boa noite a todos. Então, eu sou Fernanda Tavares e há uns anos atrás eu fiz, antes de mais, obrigada pelo convite. Há uns anos atrás eu fiz uma pós-graduação em terapia ortomolecular e nutrição funcional e na altura foi-nos proposto fazer um trabalho de investigação e como eu sou muito ligada aos estudos do sistema imunitário e sendo o sistema imunitário responsável pela defesa do nosso organismo e muito importante, e como na altura também estava a fazer estudos em relação à prevenção e ao apoio do tratamento de cancro, então eu pensei em juntar duas coisas, que foi de estudar o sistema imunitário e juntar a isso estudos de prevenção do cancro. E na altura havia várias moléculas, várias substâncias que nós podíamos usar no estudo, mas como já há mais de 10 anos que eu trabalho com suplementos ligados ao sistema imunitário e com uma molécula, que é a nossa molécula que transmite informação imunitária às nossas células, que são os fatores de transferência, então eu resolvi juntar. Então juntei e fiz um trabalho, um estudo, que foi uma revisão de vários estudos científicos relacionados com fatores de transferência, em que nós fomos procurar estudos só ligados à prevenção e ao apoio do tratamento de doentes com cancro. Portanto, o trabalho foi, então, reunirmos uma série de estudos, visto que os fatores de transferência já foram descobertos há mais de 60 anos, e desde então foram feitos muitos estudos, foi gasto milhares e milhares de dólares para fazerem estudos dessa molécula que foi chamada de fatores de transferência, e que vai transmitir a tal informação imunitária. E então foi feito assim. Eu e uma outra colega, que é enfermeira, eu sou farmacêutica, juntamos uma série de estudos e desses estudos, que foram muitos e muitos estudos, nós escolhemos 32
estudos que focavam, portanto, a ajuda dos fatores de transferência, não só na prevenção, como no apoio de doentes já com cancro. Então, desses 32 estudos, nós fomos fazer uma revisão para então depois fazermos o nosso resumo e a nossa conclusão em relação à eficácia. Porque põe-se a dúvida, será que os fatores... Havia várias perguntas que se colocavam e uma das perguntas era, será que os fatores de transferência são eficazes? São eficazes no apoio do tratamento? São eficazes na prevenção? Mas o que são isso de fatores de transferência? Então nós resolvemos ir fazer o estudo. Portanto, eu não sei se vocês já têm conhecimento, mas os fatores de transferência foram usados durante bastante anos a nível mesmo hospitalar, depois de ter sido descobertos. Eles foram descobertos por um cientista, um médico, que ao extrair das células brancas, que são os leucócitos de um fluido, e de doentes que tinham tido uma determinada patologia, e ele foi inocular essas células em pessoas saudáveis. E o que ele reparou depois é que essas pessoas saudáveis, se depois fossem estar em contato com o agente, o patógeno, que essas pessoas tinham uma resposta imunitária. E foi aí que ele descobriu que havia uma molécula, e que ele então deu o nome de fator de transferência, que induzia ou que dava uma informação imunitária. Porque aquele organismo que nunca tinha tido aquela doença, portanto, na altura o que ele estudou foi a tuberculose, não é? Já há muitos anos atrás, ele viu que aquela molécula ainda ia induzir, portanto, a tal informação imunitária da memória. Portanto, o organismo ia reconhecer mais tarde, se fosse aparecer então o patógeno, ia reconhecer aquele invasor. Portanto, isto é ciência, isto é fantástico, não é? E durante muitos anos foi usado mesmo a nível hospitalar, os fatores de transferência eram usados para apoio de tratamento. Só muito mais tarde é que depois, então, foi usado outro método em que foi já extraído, através da gema do ovo e do colostro bovino, aquilo que nós conhecemos hoje, não é? Foram extrair os fatores de transferência para então encapsular e daí sair aquilo que nós conhecemos hoje, que são os produtos da Fairlife. Então, os fatores de transferência foram descobertos por esse tal doutor, não é? Shirley Wood, não é? Sim. Exato. Ele, embora na altura não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não é? Ou que já tínhamos há 20 anos atrás, e entretanto, apesar de serem usados, não é? E continuam a ser usados, hoje são usados, mas de outra forma, não é? Porque, entretanto, depois o David Lisenby, que fundou a For Life, descobriu esses estudos e resolveu aprofundar já com a tecnologia de hoje, não é? Com a nano e a biotecnologia de hoje, que é muito mais avançada, conseguiu, e depois através desses estudos eles descobriram que, aliás, eles precisavam de uma fonte fiável e segura para extrair os fatores de transferência, porque a natureza tem disponível, mas nós todos temos, não é? Mas nós todos temos. Todos os seres vivos têm, não é? Então, a partir daí foi desenvolvida uma tecnologia que permite extrair essas moléculas tanto do ovo como do leite, do colostro da vaca, não é? Sim, mas, sim. Uma extração por ultrafiltração. Sim, então, mas tu estás a dizer que estão a ser muito utilizados. Eu sei que nos Estados Unidos estão a ser utilizados e há países, como na Rússia, por exemplo, que fazem parte do sistema de saúde, não é? A utilização dos produtos como até mais do que fatores, até mais do que propriamente suplementos, até vão um bocadinho mais à frente, não é? São usados mesmo a nível hospitalar
para sim, apoio a determinadas patologias. exato. Portanto, Então, o que é que aconteceu? Portanto, já falámos aqui um bocadinho, mas o que é que aconteceu de mais substancial a partir do momento em que o David Lizombie começou a tratar os fatores de transferência? Qual foi a evolução que aconteceu entretanto? a partir do momento que ele descobriu que essa molécula podia ser extraída do colostro bovino e da Sim, gema do sim. ovo, portanto, foi feito um processo de ultrafiltração. E então eles, ao encapsularem essas cápsulas, portanto, foram feitos vários estudos, não é? Uhum. E, ao encapsularem essas cápsulas, eles viram que podiam desenvolver uma série de suplementos dirigidos, direcionados para determinadas patologias, se eles fossem juntar aquela molécula de fatores de transferência com outras substâncias. E então, imagine, por exemplo, um diabético, numa situação de controle ou de apoio. Nunca podemos falar que vai tratar, vai apoiar, que a suplementos vai apoiar essa patologia. Se temos um crómio que vamos juntar, podemos ter um apoio a um diabético. Temos várias substâncias. Temos, por exemplo, um suplemento em que tem, por exemplo, uma curcuma, que é um anti-inflamatório, vai ser dirigido para a inflamação. Portanto, a partir daí, eles começaram a criaram uma indústria com suplementos, que podemos dizer suplementos top, porque apesar de terem nutrientes, como têm vitaminas, têm minerais e também fitoterapia, assim como cogumelos e outras substâncias, como indolteascarbinol, que nós sabemos que é uma substância que ajuda na prevenção de uma série de doenças, que é anti-envelhecimento, não só doenças do foro feminino como masculino. Portanto, são produtos, eles foram escolher e foram juntar fatores de transferência a substâncias, não só fitoterapia, como vitaminas e minerais, para darem suporte a uma série de patologias. E isso é que é importante, não é? Porque não é só um suplemento que tem uma fitoterapia, ou que tem uma vitamina, ou que tem uma enzima, mas que tem junto a dita molécula que vai conferir imunidade. E o mais importante nisto tudo é que, como a maior parte das doenças tem como base, muitas vezes, processos inflamatórios e situações de sistemas imunitários que estão a funcionar não muito bem, não é? E, portanto, ao trabalhar todas as outras patologias com o suporte do sistema imunitário, temos um produto que tem uma mais-valia. Foi por aí que eles pegaram. Não sei se era isso que querias que eu respondesse, não sei se. Sim, sim. Boa noite. Nós somos leigos e estamos a tentar perceber. Boa noite, doutora Fernanda. Há uma coisa que eu percebi, não é? Que nós temos esses fatores de transferência no nosso corpo. Eu gostaria de saber como é que nós nascemos com os fatores de transferência, e o que são os fatores de transferência? São Todos, vitaminas, são minerais? O que é isso exatamente e como é que nós adquirimos? Se nós nascemos, não nascemos com essas moléculas, perdem-se? Como é que isso acontece? Como é que isso se processa? todos nós temos fatores de transferência. O colostro da mãe, o colostro da mãe tem fatores de transferência. Portanto, todos nós temos fatores de transferência no nosso organismo. Então, é uma cadeia de aminoácidos, portanto, está no nosso organismo, faz parte de nós, os fatores de transferência. Só que nós vamos, ao ter o apoio do suplemento de fatores de transferência, nós vamos ter um suporte, um apoio, não é? Assim como todos nós temos, por exemplo, vamos supor, temos magnésio. Todos nós temos magnésio no organismo, mas precisamos suplementar quando temos menos magnésio. Os fatores de transferência, como vão trabalhar a nível do nosso sistema imunitário, nós precisamos de um grande reforço. Só que ele está no nosso organismo já, porque eles são cadeias, são cadeias de polipéptidos que fazem parte de nós, estão no nosso corpo e todos nós, todas as espécies de animais têm fatores de transferência.
Sim, senhor. Outra pergunta também surgiu-me agora, não é? Uma pessoa que está doente pode tomar, como é que os fatores de transferência vai fazer mal ou não? É assim, fatores de transferência não têm efeitos secundários, porque está em nós. Imagina, a pessoa vai tomar um medicamento. O medicamento é um químico que não faz parte da nossa estrutura. Daí que um medicamento tem efeitos secundários. Quando nós vamos ingerir um medicamento, o nosso organismo vai ter que processar, não é uma molécula que nós temos. Quando nós vamos tomar fatores de transferência existem no nosso organismo, não vai haver reação, portanto não há efeitos secundários. Todas as pessoas podem fazer fatores de transferência, exceto pessoas que tenham feito transplantes. Porquê? Porque nós queremos, porque os fatores de transferência vão atuar a nível do sistema imunitário. E sendo que quando se faz um transplante pode haver rejeição, o organismo pode entender, se for fazer fatores de transferência que tiver estimular o sistema imunitário, pode entender como aquele órgão que foi transplantado, pode entender como um invasor e pode rejeitar. Noutras situações e noutras patologias, geralmente não há efeitos secundários. Claro que cada caso é um caso, e daí que deve ser sempre pedido um conselho quando há dúvidas em relação à patologia que a pessoa tem. Só para Mas fatores de transferência não têm efeitos secundários, atenção. Mas quando nós pensamos num determinado suplemento que já tem fitoterapia, aí já temos que tomar atenção. Mas fatores de transferência não têm efeitos secundários. Há essa situação dos transplantes. Portanto, eu se estiver a tomar medicamentos, não é? Posso continuar a tomar suplementos com fatores de transferência. Não há problema Sim. nenhum. Não. Não sei se posso fazer uma pergunta aqui à doutora Claro, Fernanda sim, agora, que é o sim. seguinte: normalmente os fatores fatores de transferência que nós tomamos, e nós que estamos aqui na empresa, nós já sabemos como é que é, mas quando vamos falar, nomeadamente uma mãe tem uma criança, eles começam a dizer, mas o meu filho não precisa porque é muito pequenino, vai fazer mal, e nós sabemos que só o fator de transferência, a partir de que idade, a partir de quantos meses é que uma criança poderá tomar, uma vez que a mãe já passou o fator de transferência através da amamentação, mas pode não ser o suficiente para a criança. A partir de que idade, de que meses, é que uma criança pode começar a tomar mesmo só fatores de transferência para ficar mais forte, para se defender das ameaças, porque nós vemos muitas crianças, eu tenho os meus filhos quando eram pequeninos, tinham muitas otites, principalmente quando começa na escola, aparece uma série de coisas, porque estão em contato com outras crianças e são muito frágeis. A partir de que idade é que a doutora diz que poderíamos... As crianças podem tomar desde pequeninas, podem fazer fatores de transferência. A situação é só que é abrir a cápsula para misturar em água ou em leite. Ok, muito bem. É uma coisa que a mãe natureza nos dá, não é? Isso é. Sim. Exatamente. Portanto, segurança. Daquilo que eu percebi, nós recebemos os fatores de transferência das nossas mães. Eu, por exemplo, eu tenho 48 anos e quando recebi os fatores de transferência foi há 48 anos atrás. Não é? Ou seja, quando eu recebi aquela informação para aquela altura. Não é? Mas à medida que eu fui crescendo, essa informação acabou por deixar de ser útil, não é? Ou seja, o meu organismo depois aprendeu também ele próprio, né, a combater as novas doenças e por aí fora. E por aquilo que eu percebi que a doutora falou aqui, acho que ao tomarmos os nossos fatores, os nossos produtos da nossa empresa, estamos a fazer como um upgrade todos os dias, não é? Ou seja, estamos a forçar sempre, não é? Exatamente todos os dias, por isso é que se deve tomar regularmente, né? Ou seja, diariamente, os fatores de transferência para quê? Para que o nosso sistema imunitário esteja sempre ao mais alto nível. É isso? Por aquilo que percebi? É assim, hoje em dia, os alimentos que nós ingerimos não nos dão os nutrientes suficientes. Os solos estão gastos e muitos dos nossos alimentos não nos dão tudo aquilo que nós precisamos. Como nós não temos esse suporte,
temos que suplementar. Okay? Claro que o mais importante é a alimentação. A alimentação equilibrada, dormir bem, um sono reparador, tudo isso é fator muito importante, exercício físico, tudo isso nos nutre. Tudo isso nos nutre. Mas apesar de tudo isso, nós temos o nosso sistema imunitário muitas vezes deficitário. Daí que é importante complementar e os fatores de transferência complementam. E por que nós achamos que é muito importante trabalhar nessa área do sistema imunitário? Porque a maior parte das doenças dependem de um bom sistema imunitário, não é? Porque nós podemos pensar nos invasores como vírus, bactérias, fungos e por aí afora, mas também temos que pensar em células que se vão transformando no nosso organismo e que, se nós tivermos um sistema imunitário a trabalhar bem, automaticamente nós vamos eliminar essas células que estão a transformar e que podem vir a transformar, por exemplo, em câncer. Nós tivemos fatores de transferência, nós sabemos que, por exemplo, fatores de transferência aumentam aquelas células, as natural killers. Ora, diariamente, nós temos células que se multiplicam. Se nós tivermos um bom sistema imunitário, e através dos fatores de transferência nós conseguimos, alguma alteração que haja, automaticamente o nosso organismo vai responder. E aí é a nossa defesa. Por isso é que convém suplementar. Espetáculo. Doutora, já ficou aí num ponto muito, também acho que é muito importante, que tem a ver com o solo e com os alimentos que também já nos dão aquilo que nós necessitamos diariamente para termos uma saúde ao topo, digamos, de alto nível. A importância de onde, por exemplo, a nossa empresa vai buscar os fatores de transferência, não é? Onde é que os animais estão, onde é que eles vivem, como é que eles são protegidos, até os fitonutrientes que usamos também, não é? Onde é que também vamos chegando, porque isso é muito importante, não é? Porque a qualidade dos ingredientes, digamos assim, é muito importante para a eficácia depois também quando as pessoas o tomam, certo? Sim, falou agora numa situação que é muito importante, que é a qualidade do produto. Porque nós vemos hoje em dia muitas empresas, mas é muito importante nós sabermos a qualidade do produto e a ForLife tem essa vantagem de ter um bom laboratório, de ter bons espaços, assim, dá-nos segurança, dá-nos segurança, trabalhamos com um laboratório que ganha prémios anualmente, ainda este ano ganhou prémios, todos os anos a ForLife tem prémios, e isso dá-nos segurança quando indicamos este produto a alguém. Portanto, falou numa situação que é muito importante, porque empresas há muitas, mas a qualidade dos nutrientes que estão dentro das cápsulas dos produtos da ForLife, nós temos segurança neles por isso. Deixa-me só fazer uma última pergunta, e já passo aqui, acho que a Paula também quer fazer uma pergunta, que é para explicar aqui uma coisa, porque os nossos produtos estão no PDR norte-americano, só para explicar a importância deles lá estarem, porque há muita gente, porque nós às vezes falamos com as pessoas e dizemos que os nossos produtos estão no PDR, não é? E nós sabemos que a empresa está sujeita a constantes visitas, tanto de higienes como pesquisas em relação ao produto, não é? Porque não é qualquer produto que está no livro, nós sabemos que tem um conjunto de regras a ser cumprido, não é? E eu gostaria que a doutora explicasse aqui realmente a importância de um produto, ainda por cima como o nosso, estar num livro que é importante para vocês profissionais da saúde. Não, é muito simples. É só as pessoas pensarem que se ele está no PDR é porque os médicos também prescrevem. É porque nos Estados Unidos a qualidade é suficiente para que ele esteja lá, naquele livro. As pessoas têm que pensar, aqui em Portugal, nós temos, por exemplo, o INSS, nós temos o Índice Nacional Terapêutico. Vamos buscar aqui, só um minutinho, que é bom que as pessoas vejam. Só um minutinho. Não há nada como mostrar às vezes os livros, as coisas. Nós aqui em Portugal, nós temos isto. Aqui neste índice que está aqui, temos os medicamentos todos que são
que nós temos cá em Portugal, certo? Tudo que aqui está, que os médicos prescrevem e que aqui está, tem segurança. Okay? Está aqui neste livro. E o facto de os suplementos da Fairlife estarem num PDR americano quer dizer que são seguros, porque os médicos confiam neles, porque as entidades que regem as empresas de suplementos confiam, têm segurança, têm qualidade e puseram num livro, que é um livro médico. Portanto, só isso dá segurança a trabalhar com estes produtos. Até que eu trabalho com eles já há muitos anos. Obrigado, doutora, Dá pela explicação. segurança, dá confiança. Dá Uma confiança. pergunta. Sim. Desculpa, Paula. Não, era uma pergunta, porque a doutora Fernanda é uma entusiasta e entusiasma também todas as pessoas. E queria fazer uma pergunta curto, porque estamos a falar que é muito, dá suporte, os suplementos dão suporte à prevenção de patologias, mas também são muito usados por desportistas de alto nível. Portanto, eu gostaria de saber de facto o porquê desses desportistas, dessas pessoas usarem como suplementos estes suplementos com os fatores de transferência. Qual é, de facto, o que é que potencia nos desportistas? Portanto, a ideia principal é, se os desportistas despendem muita energia e precisam de um bom sistema imunitário, certo? E, portanto, os produtos que eles tomam, vamos pensar, por exemplo, numa proteína, a proteína da Fairlife, que é uma proteína de qualidade, não é? Juntar a mais-valia da Fairlife é muito simples, é sistema imunitário junto com substâncias que vão ajudar, não é? Particularmente em determinadas situações. Aqui no caso dos desportistas, nós temos suplementos que dão um suporte energético, porque eles despendem muito mais energia, que tem, por exemplo, esse que dá mais proteína e uma proteína de qualidade, que houve estudos em relação a essa proteína, estudos que foram neutros, não foram feitos pela Fairlife, foram estudos feitos por outras entidades e nós sabemos a qualidade daquela proteína. E então, por que os desportistas usam? Penso que é basicamente aquilo que nós estamos aqui a bater o tempo todo, porque temos fatores de transferência junto com nutrientes de qualidade que vão apoiar os desportistas que precisam de muito mais energia, que precisam de melhorar muito mais a sua parte física, não é? Por isso mesmo é que são usados por desportistas. Tem uma recuperação mais rápida, por exemplo. Sim, e portanto também exatamente, também a combinação de vários suplementos vai também potenciar esses fatores. Sim, porque muitas vezes não interessa a substância isolada em si ou o nutriente em si isolado. Interessa as sinergias que existem. E as sinergias que são feitas, a quantidade de nutrientes e as sinergias são muito particulares. Então, são muito, como é que eu ia dizer, são precisas, são bem estudadas. E como são bem estudadas, têm melhor resultado. Vê-se o resultado. Porque pode ir encontrar, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, numa glutamina que dá suporte à parte intestinal, mas que também dá suporte à parte energética e que muitos desportistas utilizam a glutamina, certo? A glutamina existe em vários suplementos. Qual é a vantagem da glutamina da Fairlife? É que ela tem não só fatores de transferência, como tem uma boa dose e de qualidade de glutamina associada. Isso faz a diferença. Além de que nós sabemos de todas as normas de fabrico e de todos os cuidados do laboratório da Fairlife, que é um laboratório de qualidade que até foi usado pela NASA. Isso diz muito. Portanto, as pessoas têm que ter confiança neste laboratório. Por isso é que ganha prémios, porque há qualidade. Quando se vai fazer
estudos, quando se vai fazer análises laboratoriais, tudo isso, há estudos que comprovam, e por isso é que ganha prémios, que há qualidade no produto. Isso é muito importante. Não, mas é verdade, e eu deixo-me aqui dar um testemunho, porque eu faço o meu treino diariamente e faço à volta de 1 hora e é muito intensivo. E na realidade a proteína ajuda-me a recuperar do meu esforço. Eu já tenho 48 anos e corro com pessoas muito mais novas que eu, e posso dizer que ainda hoje fomos fazer um jogo de futebol com pessoas de 40 anos e 30 e tal anos, não, mas isso é verdade, e eles ficam parvos da forma como eu estou fisicamente e como corro no jogo de futebol, não é? Porquê? Na realidade, porque isto faz toda a diferença, faz mesmo toda a diferença. E eu, a doutora não sabe, eu era jogador de futebol profissional, e eu quando jogava nunca não tomei nada, não tomava suplementos nenhuns, porque cresci numa altura diferente e a suplementação quando eu jogava futebol não era muito importante. Hoje em dia é muito importante. Hoje em dia é importante. Todos os grandes clubes do mundo, os melhores clubes do mundo, usam proteínas, glutaminas, aminoácidos, todas essas coisas, porque na realidade foi o grande desenvolvimento nesta área, como o Carlos muito bem disse, na resposta à recuperação do atleta, é preciso, na realidade, uma boa suplementação. E nesse caso, nós temos até uma equipa, não é? A empresa tem uma equipa de desportistas, até desportistas olímpicos, e nós sabemos que, por exemplo, a nossa empresa não paga a ninguém, não é? A única coisa que ela faz é disponibilizar os produtos para eles utilizarem. E muitas vezes eu pergunto se esses atletas decidem ganhar, se calhar, dinheiro com outras marcas para tomar os nossos produtos, é porque aquilo que eles têm de benefício ao tomar os produtos da empresa são fantásticos, faz a diferença. Sim, faz toda a diferença. E agora falando em particular dos nossos suplementos, que é o Plus, nós no nosso estudo, voltando ao estudo, nós depois focamos um pouco neste suplemento no Plus, porque os estudos foram feitos com vários, nós fizemos uma revisão de estudos com alguns estudos que foram feitos com, portanto, fatores de transferência extraídos de células, portanto, de sangue, mas tínhamos também estudos com o Plus. E como nós sabemos, o Plus aumenta em 400 e muito por cento o sistema imunitário, mas também tem associado fitoterapia. E, portanto, os estudos dizem-nos que este suplemento apoia não só prevenção, como apoia mesmo já doentes com cancro. O Plus é um dos produtos que nós temos, que é o produto principal, vá lá, neste momento, que é o que está mais avançado cientificamente, que não só tem os fatores de transferência, como tem também os tais fitonutrientes. Nós temos outros produtos que não têm fitonutrientes, são menos efetivos, ou seja, têm uma capacidade menor de... Temos o regular, não é? Que é 127%. Aumenta em 273%, 273% o T-Factor, não é? Porque tem uma grande quantidade de fatores de transferência. E esse T-Factor pode ser usado por toda a gente. Portanto, esse é um suplemento que nós podemos indicar com segurança. É o clássico, não é? Sim, é o T-Factor. O clássico foi o primeiro. Exatamente, é estamos a falar de 103. Temos 3. O clássico elevava a 127%, não é? Se não me engano. 103, acho eu, não é? 103, 104. 103, foi. E o outro 200 e... Ou seja, dos 3, porque isto foi uma evolução, não é? Primeiro, a empresa lançou o primeiro produto que elevava até 103% o nosso sistema imunitário, e na altura já era, de todos os produtos que existiam no mercado e tudo que existia, já era muito superior. Depois
através da tal Bioimunologia. exato, Bioimunologia. E dos estudos que foram feitos foi mais aperfeiçoado o produto e leva-nos até 232%, não é? Assim, não me lembro agora de cor. 283, Carlos. 283, mais ou menos, não é? Isso não é rigoroso. E agora temos este, que é o Trifactor. O Trifactor não só está muito mais, no fundo é o mesmo que aquele segundo, como é que se chama? O regular? Desculpa, fiquei aqui sem a o Fórmula, exato. No fundo é o Fórmula, só que acresce dos tais fitonutrientes, né? Fitonutrientes são componentes que estão comprovados que têm, como por exemplo... Desculpa que eu tive aqui um pequeno... Sim. Tive aqui um pequeno... Doutora, não se magoou. Não. Foi o telemóvel. Carlos, estás aí a falar não, mas de uma questão como eu estava a dizer, portanto, o T-Factor, sim, pode ser indicado a qualquer pessoa, e só o T-Factor que aumenta em 273%, se não me engano, o sistema imunitário é suficiente para nos dar resultados ótimos. Eu tenho muitas pessoas a fazerem o T-Factor e com bons resultados. E é para dar com segurança. O Plus já é para situações mais complicadas, não é? O Plus eu penso que nós devemos deixar o Plus para aquelas situações em que são mais difíceis. Não devemos pegar no Plus na primeira mão. Sempre primeiro o T-Factor. Okay. Já estamos a falar aqui do Trifactor, porque são 3 moléculas, não é? Que é a do colostro do bovino, a da gema do ovo e é o nanofactor. O que é que realmente a nanofactor ou essa molécula nos faz ao nosso organismo? Qual é a importância dela no nosso organismo? É uma questão de potenciar a ação. É uma questão de potenciar a ação. Ou seja, vai multiplicar ainda mais, digamos, as moléculas, Sim. Por isso por isso é que de 100 e tal % passa para 200 e tal. E depois, a nível do Plus, o que vai potenciar já são os cogumelos, não é? Já é o indolteascarbinol, toda aquela fitoterapia que já são substâncias que por si só isoladas vão estimular o sistema imunitário. Ora, eles foram juntar várias substâncias que estimulam o sistema imunitário e daí por isso é que passou para 400 e tal %. Que é uma fórmula que chama-se Cordivance, se não estou enganado, também está patenteada pela empresa, não é? Sim. Doutora Fernanda. Sim. É o seguinte, às vezes quando nós falamos com as pessoas, e por exemplo já estou em fatores de transferência há 7 anos, graças a Deus, porque antes dos fatores de transferência a minha vida era uma correria ao hospital e com o tempo deixei de tomar a medicação que eu estava a tomar e aos poucos, neste momento não tomo químicos, já há 5 anos, graças a Deus, e quando nós dizemos aos nossos amigos que tomam fatores de transferência há 7 anos, mas tu não podes tomar isso todos os dias, o corpo vai se habituar e vais ficar... A doutora que explique porque é que nós podemos tomar todos os dias, que não cria habituação e que não nos faz mal e que nós estamos simplesmente a reforçar o nosso sistema imunitário e a nos prevenir de certas agressões de vírus, bactérias e tudo isso. Para que as pessoas não entendem porque é que nós tomamos fatores de transferência todos os dias, porque acham que estamos a fazer mal, não é? Não, pode tomar fatores de transferência todos os dias, sem problema nenhum, porque é a tal molécula que existe dentro do nosso organismo. Daí a situação de que não há efeitos secundários. Agora, geralmente, por exemplo, o T-Factor é só fatores de transferência. Pode ser tomado de uma forma continuada. Agora, os mais específicos para determinado tipo de patologias, eu aconselho sempre a fazer 3 meses e depois a fazer um intervalo, nunca fazer continuado. Exato. É assim, e até muitas vezes é preciso ir variando os suplementos que estão a fazer. Porque imagino que a pessoa está a fazer, vamos supor, está a fazer um crómio, porque em determinada altura
tem os valores da glicemia um bocado elevados, tem ali uma resistência à insulina, tem as glicémias altas e precisa de controlar um bocadinho mais. Ora, ela vai fazer durante 3 meses um suplemento que tem o crómio. Mas depois pode parar, fazer análise, ver como é que está e a ver se precisa de continuar a fazer ou não. E depois pode ir buscar outro que lhe vai dar suporte a outra situação. Não é? Exato, é assim. Em relação a mim, que eu vario exatamente 3 em 3 meses. Mas, por exemplo, o colagênio, nós podemos tomar sempre, todos os dias, a partir... Sim, o colagênio, nós precisamos de colagênio. A partir de determinada idade, as mulheres têm perda de colagênio, já não produzem tanto, Sim. não é? E o colagênio não faz falta só para a pele, como faz falta para os ossos e faz falta para o cérebro e para uma série e para muitas coisas do nosso organismo. Daí que, se a partir de determinada idade já não produzimos, temos que suplementar. Exatamente. Por isso pode ser feito continuadamente, sim. O colagênio, ok. Sim. E já agora, porque às vezes também nos perguntam, qual é a dose diária que nós devemos de tomar? Existe uma indicação? As cápsulas do laboratório da ForLife, as embalagens são muito fáceis de fixar. Imagine, vai indicar um BioEFA. O BioEFA tem 70 cápsulas. Se as embalagens dão para um mês, é para fazer 2 por dia. Pois. É o normal, não é? Agora, no caso, por exemplo, imagina, uma pessoa vai fazer um BioEFA, que é o ômega 3, para memória, concentração, ou para um problema de pele, outra situação idêntica, não é? Ora, ela pode fazer 2 cápsulas, mas imaginemos que é uma pessoa que quer dar um suporte a alguém que tem uma situação de ansiedade, de depressão e que muitas vezes essas pessoas têm falta de ômega 3. Ela pode fazer até 4 cápsulas. Tudo depende muito da situação. E muitas vezes, até quando se está a indicar alguma coisa, se há uma dúvida, convém falar com um colega que já esteja mais experiente, não é? Mas a base, o normal é, a caixa tem 60 cápsulas, é para fazer 2 por dia. A caixa tem 60 para fazer 2 por dia. A embalagem tem 90, é para fazer 3 por dia, porque geralmente a embalagem dá para um mês. Mais ou menos é assim, está bem? Exatamente. E depois, consoante as situações que nós queremos potenciar ou apoiar, podemos ir sempre um pouco mais acima, não é verdade? Sim, e nós até podemos fazer associações. A pessoa pode, por exemplo, estar a fazer, vamos imaginar, um caso de uma criança que tem uma dificuldade de memória e concentração, não é? Que vai fazer, por exemplo, um suplemento com magnésio, temos Recall, vai fazer Recall. Mas ela precisa também de ômega 3, faz o BioEFA. Então, essa criança pode fazer estes 2 suplementos. E ainda pode fazer os probióticos. Portanto, depois há uma questão de se associar, tendo em conta as necessidades da pessoa. E eu aconselho sempre, no mínimo, 3 meses. Porque nós temos sempre 3 meses para repor os nutrientes em falta. Portanto, pelo menos 3 meses fazer. E depois depende da resposta do organismo da pessoa, não é? Claro. Depende muito da resposta, o continuar. Imagina uma pessoa que tem uma depressão e que até pode estar a fazer medicação, está a fazer antidepressivos, mas que tem um suporte com o Recall, que pode fazer porque tem nutrientes específicos que ajudam nessa patologia. Ora, ela pode fazer durante 3 meses ou 6 meses, vai depender. Ok? Por norma, no mínimo 3 meses para repor alguma coisa. Exato. Uma pergunta que me fazem muito é, visto que os fatores de transferência são extraídos do leite, pessoas que são intolerantes à lactose, podem tomar fatores de transferência? Podem, porque isso foi extraído, foi purificado, não tem problema. Estou a ficar sem bateria, foi para o telemóvel carregar.
Isto hoje aqui é só, como a net não deu hoje, olha, não faz mal que se conversa a mesma. Está a dar e Exatamente. pronto. Só uma pergunta, a doutora estava a falar aí dos fitonutrientes e da resposta dos produtos, né? E falou aqui em 3 meses, que é pelo menos o que a gente devemos recomendar como mínimo, né? O que eu tenho reparado, não sei, a doutora também, provavelmente também, que é a rapidez com que as pessoas sentem o efeito nos seus organismos, ou seja, a energia delas a aumentar. Porquê que isso acontece? Porquê que os nossos produtos têm esse efeito nas pessoas? Porque se a gente formos comparar com outros, não é assim que funciona. Porque normalmente, sei lá, às vezes as pessoas ao fim do mês ou 2 meses começam a sentir os benefícios daquilo que estão a fazer, mas o que eu tenho notado nas recomendações que eu vou fazendo é que as pessoas, sei lá, numa semana ou em 2 já começam a sentir mais energia, um bem-estar diferente em relação àquilo que sentiam antes de começar a tomar o nosso suplemento. Vamos bater no mesmo, a mais-valia é mexer no sistema imunitário. Se nós mexermos no sistema imunitário, todo o organismo vai responder de uma maneira diferente. Exatamente. Mas e será porque também, não sei, às vezes, como os fatores de transferência nos globos brancos, não é? Nos nossos globos brancos, será que é por causa disso também? Porque, como acho eu, por aquilo que eu percebo, os fatores de transferência, quando a gente os toma, eles vão atuar no núcleo das nossas células, não é? Será que é por causa disso também que há uma reação mais rápida? Os fatores de transferência vão transferir informação imunitária em todas as células, não é? A resposta rápida que se põe é porque geralmente na associação dos suplementos tem nutrientes que vão ajudar logo a dar uma resposta. Tem a ver com a associação. Exatamente. Não é? Porque, por exemplo, nós vemos casos de pessoas, testemunhos de pessoas até com situações já de não conseguir movimentar muito as mãos, de quase até, há um testemunho de uma senhora que já não conseguia quase tocar piano, que ela gostava de tocar piano e há pouco tempo ela fez um tratamento e começou a sentir-se bem, não é? Porque ela fez o Renuvo, que tem um anti-inflamatório, tem a curcuma, fez o Recol, tem o magnésio, ajudou a nível muscular. Todo o conjunto, as sinergias entre os nutrientes fazem a pessoa sentir-se bem mais rápido. E mais, a molécula do sistema imunitário é o conjunto dos nutrientes que estão nas cápsulas que ajudam. Okay. Não é, por isso é que não é só um suplemento, é um suplemento com os fatores de transferência. Isso é que faz a diferença. Obrigado. Claro que os suplementos, e isso é importante frisar, que os suplementos não fazem milagres. Certo? Exatamente. É importante mudar o estilo de vida. É importante a pessoa dormir bem, comer bem, fazer exercício físico. Porque muitas vezes é difícil as pessoas terem resposta, também há casos das pessoas que têm mais dificuldade em ter uma resposta, porque têm hábitos de vida que não são saudáveis, e nós sabemos que é um conjunto de tudo que vai ajudar a pessoa a melhorar. Exato. Está bem? Ok. Obrigado. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Só estamos gratos aqui à doutora Fernanda, porque tem sido... Já agora, acho que falta aqui uma pergunta. Há uma pergunta porque, pronto, que é em relação às grávidas, não é? Se elas devem ou não tomar os fatores de transferência. Podem. Ok. Não podem, devem, sem problema. É assim, as grávidas têm sempre que fazer suplementos, precisam de suporte nutricional para trazerem bebés saudáveis. E devem começar a fazer muito cedo. Fatores de transferência ajudam muito porque uma grávida que tenha um bom sistema imunitário vai depois ter um bebé que vai ser mais saudável e vai ter menos problemas até a nível de alergias e tudo isso. Geralmente o que se deve aconselhar às grávidas é, por exemplo, um T-factor associado a um bioefa, porque as mães precisam de ômega 3. Há estudos que comprovam que as mães que fazem ômega 3
vão ter bebés muito mais saudáveis a nível de menos infecções respiratórias, portanto, menos situações alérgicas. E nós hoje sabemos que cada vez há crianças com mais bronquiolites e muitos mais problemas de intolerâncias alimentares e tudo isso tem a ver tudo com um fundo alérgico, com um sistema imunitário muito deficiente, não é? Muito fraco. Daí que é importante as grávidas fazerem assim a suplementação desde o princípio e sem receio, e podem associar um T-factor, que é só fatores de transferência, e fazerem sempre um ômega 3 e também probióticos. E o Rio Vida podem também? O Rio Vida podem fazer à vontade, sim. O Rio Vida tem fatores de transferência e tem antioxidantes, portanto é muito importante fazer os antioxidantes. Não só grávidas, e os idosos também. Não estamos a falar aqui muito dos idosos, mas os idosos precisam muito de reforçar o sistema imunitário. Porque, por exemplo, agora neste contexto de pós-Covid, não é? No contexto de Covid, em que nós todos nos preocupamos muito com as vacinas, e agora, por exemplo, está a começar o inverno e já estamos com as vacinas da gripe, e que é importante os idosos fazerem as vacinas, mas temos que pensar que as vacinas são direcionadas para aquele vírus, mas que há muitos outros vírus, que há muitas bactérias, há muitos invasores, como nós chamamos, não é? E que, portanto, é importante tratar do sistema imunitário para estar preparado para defender de todos os outros oportunistas, todas as outras bactérias, todos os vírus que possam surgir. Porque nós agora tivemos o Covid-19, né, que é o SARS-CoV-2, quem é que nos diz que não vamos ter um SARS-CoV-3 ou um SARS-CoV-4? Então, ou seja, temos que sempre reforçar, é sempre importante reforçarmos o nosso sistema imunitário. É sempre importante reforçar. E, por exemplo, agora que falou do Rio Vida, que são antioxidantes, o nosso organismo está sempre a produzir radicais livres. Nós vivemos numa sociedade de stress, vivemos numa sociedade, como já disse, que não temos nutrientes suficientes na alimentação, o sono muitas vezes não é reparador, não se faz exercício físico, o conjunto de tudo isto vai nos aumentar radicais livres. Ora, nós precisamos sempre de antioxidantes no organismo. Rio Vida é um bom suplemento para ir buscar antioxidantes. Está bem? Tem 5 frutas muito importantes associadas aos fatores de transferência que vai ter como base o sistema imunitário. Portanto, isto tudo pode-se pensar não só na prevenção, mas temos que pensar também numa longevidade saudável. Porque hoje em dia nós vivemos mais, mas queremos viver com mais qualidade de vida. Daí que as pessoas às vezes se perguntam para que suplementar? É importante suplementos, nós queremos ter uma longevidade saudável. Se eu quero ter muito mais idade, mas eu quero ter saúde, eu não quero acordar sem disposição para viver, não é? Eu quero ter energia, quero trabalhar o dia todo e chegar ao fim do dia e estar bem disposto, não é? E estamos aqui a esta hora, que já é muito tarde, ainda estamos aqui. Com muita energia. Eu já fiz 9 horas na farmácia. Eu já fiz 9 horas na farmácia hoje e estou aqui com vocês. Mas é preciso falar dessas coisas. As pessoas precisam de saber que têm aonde ir buscar mais qualidade de vida. E os suplementos são importantes por isso, porque é um reforço. E muitas vezes, e ainda há muitas pessoas que ainda têm dúvidas em relação a isso, ainda acham que chega só aquilo que se come, mas não chega, é importante, porque o stress do dia a dia, hoje toda a gente vive debaixo de stress, faz uma coisa que é depletar nutrientes. Ao depletar nutrientes, por exemplo, o magnésio, o zinco, o selênio e tudo isso, ao depletar nutrientes, nós vamos ter muitas falhas no nosso organismo. Essas falhas vão levar a que o nosso sistema imunitário fique em baixo. Por isso, o reforço do sistema imunitário com fatores de transferência faz todo sentido. Associar zinco, vitamina A e outras vitaminas, outras enzimas, outros minerais, faz todo sentido, não é? E a doutora tocou aqui numa coisa que é o nosso propósito. Na realidade, é nós próprios caminharmos para uma velhice saudáveis e também vamos esta mensagem às pessoas, que elas também possam também fazer essa caminhada connosco, também para a velhice de uma forma mais saudável. Não é? Sim, porque eu acho que é importante quando nós temos conhecimento e temos alguma coisa em mão, ou temos conhecimento de alguma coisa que seja positiva, devemos passar para os outros.
partilhar. Sim. Exatamente. Sim. Obrigado, doutora. Doutora Fernanda, depreendo das suas palavras que devemos também complementar os suplementos, portanto, tomando o ômega 3 e os fatores de transferência, não é isso? Sim, sim. É assim, há nutrientes básicos que nós precisamos, não é? Um dos nutrientes que nós precisamos muito no nosso organismo é o ômega 3, por isso é que se diz que devemos comer mais peixe, Exato. não é? Uhum. Nós estamos numa sociedade em que comemos mais carne que peixe e nós podemos ir buscar o ômega 3 ao peixe. Só que hoje em dia nem o peixe tem ômega 3 suficiente, até porque temos o problema que muitas vezes muitas vezes temos que ter muito cuidado até o peixe é que vamos comprar, porque são criados em viveiros e tudo isso. Exato. Não é o problema de quem está na Madeira, porque na Madeira tem um peixe fabuloso. Sim, 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 sim. Mesmo em aquacultura é fabuloso. E portanto, como eu estava a dizer, é importante suplementar com o ômega 3, não é? Em e a maior relação, parte das pessoas precisa. sim. Em relação ao ômega 3 também há ômega 3 e ômega 3. Porque... Sim, por exemplo, nós temos que ter cuidado que há muito ômega 3 muito barato por aí, mas que se fizer aquele teste de pôr no congelador, o ômega 3 vai congelar e portanto não é saudável, porque não é de qualidade. E o ômega 3 que nós temos da Farlife é um ômega 3 de qualidade e portanto podemos tomar com confiança. Mas é o que eu digo, nós devemos fazer sempre suplementos 3 meses, 4 meses, depois parar, ir rodando, ir variando, para nós irmos dando ao nosso organismo os nutrientes que estão em falta. Está bem? Sim, certo. Doutora, o ômega 3 não tem só o ômega 3, não? Tem o ômega 6 também, acho eu. Sim. Este penso que sim, mas eu acho que a maior quantidade é ômega 3. Sim, eu acho que ele é o equilíbrio perfeito entre um e o outro. E depois também tem a efetividade que tem quando as pessoas tomam também uma coisa. Okay. Nós estamos sempre a falar nos suplementos que são para tomar, mas também temos os para proteger a nossa pele, que também tem fator de transferência. Sim. Sim, porque assim, a nossa pele é o maior órgão que nós temos no organismo, não é? Se nós pensarmos que diariamente colocamos cremes e outros produtos na pele que vão ser absorvidos, por que não utilizar cremes de qualidade que não nos façam mal? Pelo contrário, que nos ajudem, não é? Daí que também a linha de produtos de dermocosmética que há na Farlife também são indicados, assim como a pasta de dentes, são produtos de qualidade e que nos vão proteger, porque hoje em dia nós temos que ter cuidado com tudo que nós colocamos na nossa pele, porque nós não temos que ter, nós temos que vigiar não só aquilo que nós comemos, como aquilo que nós respiramos, como aquilo que nós pomos na pele, porque tudo isso vai ser absorvido e tudo isso vai nutrir o nosso corpo. Ou vai nutrir de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Quanto menos toxicidade do nosso organismo, melhor. Ora, se temos cremes de boa qualidade, por que não usar os cremes da Farlife? Muito bem, obrigada. Obrigado, acho que foi excelente. Temos aqui assunto para muitas horas. Para muito tempo, e eu não temos a chegar tempo a minha isso. hora. Que eu amanhã vou trabalhar. Isso. Penso que por hoje foi bastante útil. Gostaram de conhecer a Fernanda? Aliás, já conheciam da outra vez, da live que fizemos. Muito bom. Posso dizer que foi espetacular, uma boa oradora. Parece que já faz isto há muito tempo aqui em Zooms, parece que anda em Zooms a explicar as coisas todas. Mas eu senti essa à vontade e acima de tudo, o que eu senti foi a confiança com que passou e vê perfeitamente que é uma pessoa que conhece, sabe daquilo que fala e acho que isso é o mais importante para nós que somos os leigos, né, na matéria, porque nós estudámos medicina e isso acho que é importante, não só para nós, como também para as pessoas que não conhecem os fatores de transferência, ouvir uma pessoa profissional da saúde e, ainda por cima, uma pessoa que fez uma tese e defendeu essa tese sobre os fatores de transferência. Acho que isso foi importante e agradeço
Ok. Muito Então, obrigada. eu é que agradeço o convite. Eu é que Obrigada. agradeço o convite. Obrigada. Uma boa Então, noite. boa Eu noite, nasci- muito eu nasci- obrigada. Obrigada. Obrigada, noite. doutora. Obrigada. Eu nasci em Angola, na província do Ija. A doutora